Iniciamos no ano de 1856, em uma mina localizada ao norte da França, onde um grupo de mineiros cumpre com suas obrigações. O mineiro-chefe leva consigo um canário, que serve para indicar onde existe gás tóxico. Para aliviar o fardo dos trabalhadores, ele inicia uma canção inspiradora, servindo de motivação para os demais mineiros. Ao abrir um buraco na parede, o mineiro percebe o surgimento de gás inflamável, que deve ser extinguido para evitar uma tragédia. Um dos trabalhadores se oferece para a tarefa. Ele faz uma oração e pede por proteção. Ele segue o caminho com uma vela acesa e, enquanto avança pela escuridão, ele vê a mão de uma criatura desumana que recua diante da presença do mineiro. Assustado, ele foge, deixando a vela cair, provocando uma enorme explosão e condenando assim todos os mineiros. 100 anos depois, no Marrocos, um jovem chamado Amir acorda assustado após um pesadelo. Sua vida real também não é das melhores. Vivendo na pobreza e obrigado a aceitar trabalhos infernais para sobreviver, um amigo está chamando do lado de fora da casa, apressado para não perderem a oportunidade de trabalharem como mineiros na França. Chegando ao local, o gerente do trabalho começa a explicar as condições necessárias. Os aprovados são marcados com a cor verde e os reprovados com vermelho. O gerente elogia a corpulência do amigo de Amir, mas por causa de sua tosse, ele acaba marcado com o carimbo vermelho. O mesmo acontece com Amir quando ele é considerado muito fraco para o trabalho. Precisando do trabalho, ele toma o carimbo verde para se marcar várias vezes. Por causa de sua insistência, o encarregado enfim decide aceitá-lo, marcando sua testa de verde. Porém, isso não significa que ele se saiu bem, e seu destino será a Mina 5, mais conhecida como a Ilha do Diabo. Nos campos de carvão ao norte da França, o professor Berthier se reúne com o diretor de operação, o Sr. Fouassier. O professor está tentando convencê-lo para que a mina seja escavada até 1000 metros de profundidade, com a desculpa de recolher provas para seu experimento medicinal. De início, o diretor proíbe, pois seria muito perigoso enviar alguém inexperiente, mas o professor conta com a chave que abre todas as portas: dinheiro, algo que o diretor logo aceita. Nesse instante, 3 badaladas de sino são ouvidas, indicando que um mineiro está ferido. Logo, a entrada da mina está cercada, e do elevador sai um mineiro gritando de dor, com um corte profundo em sua perna. Graças à ajuda de Roland, o melhor mineiro da operação e com muitas descidas registradas na Mina 5, o acidente não se transformou em uma tragédia. Por essa razão, o professor decide que quer Roland como seu guia, retornando em 7 dias e exigindo que a mina esteja na profundidade de 1000 metros. Fouassier convida Roland a ir até sua sala, o avisando que ele será o novo guia do professor. A princípio, ele nega, mas após o diretor lhe mostrar um envelope cheio de dinheiro, decide aceitar. Por outro lado, os mineiros designados para a Mina 5 se apresentam ao novato Amir. A equipe de Roland conta com Santini, um homem italiano e muito falador; Polo, um mineiro que não pode ir a lugar nenhum sem seu cavalo; Miguel, um espanhol especialista em explosivos; e Luís, um caipira francês. Os 5 são levados por Roland até a entrada principal da mina, e Luís fica encarregado de orientar Amir sobre como deve trabalhar. Roland manda Amir ajudar Polo, que está com a lanterna quebrada, conhecendo Cartouche, um dos últimos cavalos mineradores. Após seu primeiro dia como minerador, Amir regressa para a superfície completamente exausto. Na manhã seguinte, Roland apresenta o professor Berthier, que vai acompanhá-los nesta descida. Após uma descida de 1000 metros, os mineiros chegam até as profundezas da mina. Roland instrui Miguel a colocar alguns explosivos por ordens do professor. A explosão é bem sucedida, revelando uma caverna secreta que não estava nos planos do professor, mas que parece saber mais de minas do que pensávamos. Berthier desce primeiro, recuperando seu diário que havia sido jogado por um nervoso Roland. Logo, todos os mineiros estão na caverna, o que faz Roland perceber que se trata da Maldição de São Luís, uma antiga lenda mineira onde 30 mineiros desapareceram após uma explosão de gás e seus corpos nunca foram encontrados. Enquanto os mineiros examinam o novo território com cautela, Berthier começa a caminhar, indo em direção à escuridão. Eles então decidem procurá-lo, e ao chegarem em uma bifurcação, o grupo se divide. Louis grita pelo professor esperando alguma resposta, mas fica mudo ao encontrar o esqueleto de um minerador.
Enquanto examinam seus bolsos, Amir encontra algumas frases escritas com sangue na parede ao fundo. Enquanto lê as palavras que parecem ser um tipo de advertência sobre algo escondido na escuridão da caverna, Amir e Santini são assustados por Louis. Os três voltam até a bifurcação e tomam o caminho da direita, para se encontrarem com Roland e Miguel. Durante o percurso, se deparam com o flash de uma câmera se reencontrando com Roland, que acaba de encontrar o professor. Enquanto tira fotos de sua descoberta, o professor não percebe um Roland furioso chegando por trás. Eles tomam a sua câmera e revela ao grupo a verdadeira razão de sua expedição. O professor mostra uma gravura entalhada, acreditando que atrás dela exista uma cripta secreta nas profundezas da Ilha do Diabo. Roland dá a ordem e Miguel explode a parede, encontrando uma área com símbolo talhados em colunas de pedras. Acreditando que está no lugar certo, o professor logo começa a pegar amostras, celebrando sua descoberta e crente de que isso impulsionará sua carreira. Por outro lado, os mineiros tentam se manter juntos e com cautela, sentindo um mau pressentimento. Um Louis curioso se lança na escuridão, encontrando uma passagem nos fundos da caverna. Sem opções, o grupo vai buscá-lo, encontrando ele e uma pilha de esqueletos guerreiros com escudos e espadas enferrujadas. O professor acredita que eles estavam protegendo algo, e isso se confirma quando Amir encontra um sarcófago antigo. Berthier conta para Amir que o sarcófago possa pertencer a um deus de uma antiga civilização. Roland, cansado das aulas de história, decide que já é hora de irem embora, mas sem antes do professor tirar algumas fotos de sua descoberta. O grupo se reúne com seus equipamentos na saída da caverna, encontrando Polo e seu cavalo, que por alguma razão desconhecida, entra em pânico fugindo para a escuridão. Antes que possam procurá-lo, ocorre um tremor no subterrâneo, bloqueando a única saída dos mineiros. Após o deslizamento, Santini fica soterrado por uma pilha de pedras. Eles unem suas forças para removê-lo em segurança, gritando de dor pela perna ferida e quebrada. Roland busca por possíveis vias de fuga, mas todas estão bloqueadas. Ele descarrega toda sua frustração no professor, acreditando que tudo é culpa dele por tê-los guiado até suas covas, e Louis o separa enquanto tenta tranquilizar a situação. Roland se concentra em ajudar Santini, que morde um cinto para aliviar a dor quando tem sua perna tratada. Amir tenta alcançar Polo e Louis, se perdendo entre os corredores da caverna, chegando até a entrada da cripta sinistra. Ele ouve um barulho estranho, mas se trata de Louis, que o ajuda a reencontrar com os outros mineiros. Polo está tentando abrir o sarcófago na esperança de encontrar algo que os ajude, mas nem com a força de Louis em conjunto é suficiente para mover a tampa. Ambos se retiram derrotados e começam a saquear os mortos, na esperança de encontrar alguma coisa valiosa. Amir nota que existe um tipo de fechadura se dirigindo até sua bolsa para pegar um artefato que havia encontrado no caminho, o qual se encaixa perfeitamente, destrancando o sarcófago. Graças a isso, os mineiros podem remover a tampa, encontrando um cadáver antigo coberto com uma manta, e em cima dele, inúmeras pedras preciosas. Polo e Louis tratam de não perder tempo, enchendo seus bolsos com o máximo que conseguem. Amir tenta adverti-los que isso está errado, ameaçando de contar para Roland o que encontraram. Louis o empurra contra a parede, desferindo tapas e socos para mostrar quem é que manda. Amir corre dali, em meio à escuridão da caverna, parando para descansar enquanto sente medo, raiva e frustração. Louis e Polo continuam alimentando sua ganância e cobiça, e não percebem quando o cadáver do sarcófago se levanta atrás deles, e ao se depararem soltam um grito monstruoso. Amir escuta seus gritos e logo os vê, correndo desesperados como se algo os estivesse perseguindo. Agora reagrupados, os dois mineiros tentam contar para Roland o que viram, mas Santini começa a apontar com medo para Polo, mas não exatamente para ele, e sim para uma mão gigantesca que surge pelas suas costas. Quando se dão conta, a criatura arrasta Polo pelos corredores da caverna, e seus companheiros o seguem até encontrarem sua bolsa. Mais à frente encontram um rastro de sangue, encontrando no final da trilha o corpo despedaçado de Polo, deixando o grupo completamente desestabilizado. Enquanto Amir e o professor tentam encontrar uma saída da caverna, Louis percebe que deixaram Santini para trás. Sem poder se mover, Santini acorda quando ouve um barulho estranho e, com o auxílio da câmera do professor, consegue iluminar a criatura à medida em que ela se aproxima cada vez mais.
Quando seus companheiros chegam aonde ele estava, o encontram nas garras da terrível criatura que estava esperando apenas para matá-lo na frente de seus companheiros, fugindo em seguida na escuridão. Mesmo com todos os esforços, Roland não consegue conter o sangramento de Santini, perdendo mais um de seus companheiros. Com dinamite suficiente para explodir a criatura ou para saírem dali, o grupo decide voltar para a cripta. O professor acredita que nas inscrições na parede possa existir alguma indicação de saída daquela caverna e, com sorte, algo para ajudar a combater a criatura. Ao chegarem na cripta, o professor se dedica a ler e traduzir as inscrições antigas nas colunas e, junto com Amir, descobrem que se trata de um mapa com instruções de saída da caverna. O grupo encontra algo que se parece com uma prisão, com vários esqueletos aprisionados, descobrindo nas inscrições da parede que o nome da criatura é Mok-Noroth. Logo, o grupo se encontra novamente na entrada da cripta, percebendo um rastro de sangue deixado nas colunas da caverna. Ao entrarem na caverna, Berthier e Amir encontram o corpo do cavalo de Polo. O professor encontra uma alavanca, que ao acioná-la, lacra a porta com uma enorme rocha, deixando os mineiros do lado de fora, enquanto ganha tempo para traduzir as inscrições na parede. Enquanto os mineiros tentam desbloquear a passagem, o professor descobre que existem 9 daquelas criaturas espalhadas pelo mundo, aguardando pelo retorno do grande ancião. A criatura era cultuada como um deus e alimentada com carne humana de voluntários que sobreviviam a um ritual específico. Observando as inscrições, Amir percebe que possa existir uma saída, sendo confirmado pelo professor. Amir percebe que o corpo do cavalo começa a se retorcer de uma forma estranha e do seu interior o monstro se revela para os dois. Admirado, Berthier contempla a criatura e tenta se comunicar com ela, se lançando aos seus braços para, em seguida, morrer esmagado pelo abraço mortal da criatura. Amir se torna a próxima vítima, porém seus companheiros conseguem abrir a porta, escapando das garras da criatura e levando junto o caderno de anotações do professor. Um furioso Amir culpa Louis por tudo que está acontecendo, mostrando para Roland que Louis abriu o túmulo e despertou a criatura, apenas para roubar pedras preciosas, condenando todos naquela caverna. Amir toma a frente para levar seus companheiros até a saída, com a ajuda do livro do professor, sem desconfiar em que a criatura conseguiu escapar. O grupo decide descansar e escutam os grunhidos da criatura. De imediato decidem apagar suas lanternas, pensando que a escuridão os protegeria. Louis decide ligar sua lanterna, se assustando com a criatura atrás dele. Miguel tenta intervir, mas é rapidamente eliminado pelas garras do monstro, arrastando Louis para a escuridão. Amir e Roland são os últimos sobreviventes deste ataque e continuam buscando pela saída, chegando até uma bifurcação com várias passagens. Amir indica a direção correta, mas ao final dela encontram os esqueletos dos mineradores da lenda de Saint-Louis. Sem saída daquela caverna, ambos ficam desanimados e sem esperança. Nisso, Roland tem um plano: tentar escapar pelo poço de sacrifício da criatura. Amir percebe que o professor estava lendo as instruções de forma errada, pois a linguagem árabe se lê da direita para a esquerda. A criatura envolve o pé de Amir e o arrasta na escuridão, e um furioso Roland só pode gritar por não ter feito seu dever de proteger seus companheiros, e o mínimo que pode fazer é sobreviver para honrar a memória deles. Assim que se recupera, ele recolhe todas as dinamites que encontra e vai em busca de achar uma saída daquela caverna, seguindo as orientações que Amir havia deixado escritas no caderno. Por outro lado, Amir acorda em um salão e se assusta com o que vê, subindo através de uma escada que o leva até as ruínas de uma antiga civilização, encontrando uma pilha de esqueletos. Atrás dele, surge a criatura sentada em seu trono, sendo questionada por Amir, que deseja saber o que ele quer realmente. Ele cai de joelhos ao ver Louis ter sua cabeça arrancada e sendo usada pela criatura, que se levanta do trono indo na direção de Amir. A criatura deseja ser libertada da caverna, prometendo tornar Amir um deus caso ele consiga. Ele se lança nos braços da criatura, aceitando seu destino, mas consegue apunhalar o monstro com uma adaga de sacrifício que havia achado no chão, escapando de seu abraço mortal. Roland enfim encontra uma pilha de ossos, e acima dela o buraco que o levará até a saída daquela maldita caverna. Amir encontra o poço de sacrifício
e junto dele Roland, que já estava subindo para escapar até a superfície. Enquanto sobem para a liberdade, Roland instala as dinamites, mas acaba perdendo a peça do detonador no meio do caminho. A criatura está subindo o poço atrás deles, mas Amir encontra a peça e desce para pegá-la, decidido a se sacrificar. Nisso, Roland desce para ajudá-lo, e mesmo sabendo que isso poderia acabar com suas próprias vidas, ambos sabem que não podem deixar a criatura emergir para a superfície, terminando o filme com ambos ativando o detonador, gerando uma enorme explosão. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou, se inscreva no canal e curta o vídeo para não perder os próximos.